Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá? Nós vamos avançar aí na nossa disciplina de instrumentação, agora com o objetivo de fazer a aquisição de dados de pressão, tá? Através da plataforma Arduino e salvá-las dentro de um arquivo TXT. Tá? Esse é o nosso objetivo aqui. Bom, para isso vocês vão precisar lá do kit disponibilizado para vocês, um Arduino Mega Uno, o que seja, tá? E um sensor de pressão, tá? Que nós estamos usando esse o MP7002DP. Tá? Então, o sensor assim ele trabalha com um diferencial de pressão. Nós estamos usando esse case 1351, que tem uma entrada e uma saída de pressão para medir pressões diferenciais. Ele precisa ser alimentado em 5 volts, preferencialmente, né? Ele tem um pino 3, que é o GND, o comum, e um pino 4, que é proporcional, né? Uma saída de tensão proporcional ao diferencial de pressão que está passando entre essas duas conexões. Bom, aqui algumas características gerais dele. Tá? Ele trabalha com tensão típica de 5 volts, mas pode variar de 4,75 a 5,25 volts a tensão de alimentação. E as pressões típicas dele é de -2, o range típico dele é de -2 a 2 kPa. Tá? Sensibilidade de 1 volt por kPa, tá? E uma incerteza de mais ou menos 2,5% de fundo de escala típica, tá? Mas ela pode chegar até mais ou menos 6,25%. Né? Para medições muito precisas, né? É o ideal, né, pessoal, mas para a gente fazer um introdutório à medição de pressão, diferencial de pressão aqui na disciplina, acredito que esteja tranquilo. Tá? Outra coisa que chama a atenção do datasheet desse sensor, tá? É a função de transferência dele, né? Então tem uma tensão de saída proporcional à tensão de alimentação, mais multiplicado por algumas constantes e o diferencial de pressão em kPa. Aqui está o gráfico típico de tensão de saída de diferencial de pressão, o limite mínimo e o limite máximo para esse erro de 6,25% de fundo de escala. Alguns encapsulamentos já vêm com esses capacitores de filtro, outros só vêm no sensor, aí a gente precisa instalar esses, é recomendado que seja instalado esses capacitores para melhorar a questão de filtragem tanto da alimentação quanto da tensão de saída. Bom, o que vocês vão precisar? Vão precisar previamente ter baixado o IDE do Arduino, né, ou seja, o software que roda a placa Arduino, a placa de prototipagem de Arduino, e vão ter que baixar também o Coolterm, que é um aplicativo que eu uso para salvar e fazer a captura desses arquivos em TXT. Tá? A ideia é esta aqui. Tive um problema com a câmera, uma super queda aqui, mas vamos adelante. Bom, como vocês podem verificar, a gente precisa agora fazer a conexão, né, desse Arduino. Né? Então, eu estou abrindo aqui no primeiro momento a IDE, né? Ele vai vir dentro desses dois blocos de códigos. Né? Um, a gente faz um setup inicial, que a gente não vai mudar ele, a partir dessas definições nós não mudaremos mais, e o outro, que é a rotina, que vai ficar em loop, né? Vai ficar rodando repetidamente, como o próprio código fala aqui. Então, a gente poderia escrever o código aqui, mas como vocês estão se familiarizando primeiramente com o tema, tá? Eu vou usar uma própria biblioteca do Arduino, exemplos, tá? Então arquivo, exemplos, a gente vai em medições básicas. A gente quer fazer o quê? A gente quer fazer uma leitura de uma tensão analógica. Então é isso que nós vamos fazer. Então ele já vai carregar aqui um roteiro, né? Uma rotina. Né? A primeira etapa que é basicamente a conexão serial begin, né, a 9.600 bytes por segundo, a conexão da porta USB com o Arduino. E após a rotina, né, ele vai ler uma variável, vai ler a entrada analógica a zero, tá? Então analógica rede a zero, vai converter esses sinais analógicos dentro do
AD do Arduino, né? Lembrando que o Arduino tem 10 bits, então ele tem 1024 níveis, ele discretiza uma entrada de 0 a 5 volts em 1024 níveis. Então a gente faz essa leitura da tensão, né? Dividindo esses 5 volts em 1023, porque o primeiro nível conta, então a gente considera 1024 menos 1, né? 2 na N, que é menos 1. Bom, depois o que a gente faz? A gente printa, né? A gente printa com a portuguesado, né? A gente imprime essa tensão, essa voltagem, tá? E a única coisa que eu vou adicionar nesse código exemplo aqui, eu vou colocar um delay, tá? Um delay de 2000 milissegundos, para quê? Para dar um tempo da gente conseguir ler essas leituras, né? Dar um atraso, fazer uma medição a cada 2 segundos. Claro que isso aqui vai depender da necessidade física de você. Se eu quero medir uma grandeza que varia um transiente, lá eu preciso aumentar essa frequência de aquisição. Aí tem aquela teoria lá de Nyquist, usar em torno de 2,5 até 4 vezes a frequência do teu elemento físico para não ter problemas da discretização, da captura de dados, né? Não perder dados, né? Então, caros, agora o que a gente vai fazer? A gente vai carregar, né, esse arquivo lá pro Arduino. Então, eu estou mandando aqui. Então, caros, a partir então da introdução desse delay aqui de 2000, eu estou carregando a rotina lá para o Arduino, tá? Enquanto isso está carregando, eu venho aqui e faço as minhas ligações. Eu estou com um sensor, tá? Então eu tenho 5 volts que eu já coloquei a tensão de alimentação, coloquei no vermelho do sensor, tá? E venho aqui na aba de power aqui da placa, né? A linha de power aqui, e faço a conexão desse fio vermelho lá em 5 volts. Tá? GND, no meu caso aqui é 0, é o fio marrom, estou colocando o número dos GNDs aqui. Tá? E a tensão de saída lá na analógica, nas entradas analógicas, em A0, que definido na rotina que a gente vai ler e trabalhar com a porta 0. Né? Então está ali conectado. Feito isso, eu volto agora aqui para a minha tela, tá? E abro aqui o monitor serial. Então, abro o monitor serial, ele vai me dizer o que o Arduino está lendo. Então, ele está lendo aqui, ó, às 10h30, com 12 segundos, está em 269. Então, 14 segundos, 16, 19, né? Então, estou lendo a cada 2 segundos, eu estou fazendo uma leitura, porque eu coloquei o delay de 2000 milissegundos. Bom, que 2,70 é a tensão medida a partir do diferencial zero entre as pontas. Então, vou forçar aqui uma pressão positiva nesse trem de cima. A tendência dessa medição de tensão é aumentar, né? Então, repare que o monitor aumentou para 3,43. Se eu aumentar a pressão na outra conexão inferior, ela tende a diminuir a tensão. Vocês conseguiram ver ali no serial monitor. Tá. Feito esses dois objetivos, ou seja, eu consigo conectar o Arduino, consigo mandar o programa e consigo fazer a ligação do sensor, agora a gente precisa adquirir esses dados. Tá? Como é que a gente faz para adquirir esses dados? Tá? Eu venho aqui, abro ali o term, tá? O CoolTerm, e com o CoolTerm eu faço a minha conexão. Vou limpar esses dados, vou lá em Connections, né, em Options, tá? Esse aplicativo está disponível também lá no roteiro da prática, no AVA, tá? Então, estou conectando com a COM4, que é a mesma porta que o Arduino está conectado, como vocês podem ver, tá? Então, a COM4 está conectada, aqui a baud rate definida conforme a serial, o begin do Arduino, né? Dei o OK, está conectado, e agora eu venho, acertei o setup de conexão, e agora venho e faço a conexão. Reparem que eu já estou recebendo os dados aqui, o 2.69, que era o mesmo que estava aparecendo lá no monitor do Arduino. Então,
Na hora que eu aumentei a pressão, chegamos aí a 3,33, 2,69, pressão negativa 1,71 e assim por diante, né, pessoal? Então, ali zero, estou com um problema de mau contato aqui na saída no terminal de saída, tá? Mas agora o que a gente precisa salvar esses dados, né, pessoal? Então, eu posso ir lá em desconectar, tá? Então, ó, e em file aqui, não, edit connections aqui, ó, capturar o texto, tá? Dou um stop, tá? E venho em capturar o texto, ó. Dou um start para captura desse texto que está sendo colocado ali, vou lá e salvo lá em teste de pressão, ó, txt, salvo lá no diretório qualquer, já tinha esse teste feito, eu venho aqui e lá no diretório que eu salvei esses arquivos e abro eles normalmente. Não consigo aí, por exemplo, né, tirar trabalhar com esses dados adquiridos em Python, trabalhar no MATLAB, trabalhar lá no Excel, né? Então faço o pós-processamento que eu desejar ali no sistema de vocês. Bom, acho que era isso que eu tinha para apresentar aqui para vocês, tá? Então fiquem agora à vontade de desenvolver essa parte de pressão, querem instalar, fazer um tubo de Pitot para medir velocidade, pode instalar um tubo de Pitot para medir velocidade, aí fiquem com vocês o desenvolvimento ali da prática de pressometria, tá? Então, mais uma ferramenta aí apresentada e desejo a vocês um bom estudo, boa confecção de relatório, tá? Um abraço a todos.